mas a graça do Senhor penetrando sobre vidas, sobre corações. A graça de Deus, ela não pode ser retida. Aprendemos aqui com esses ensinos do fermento. O fermento, uma vez misturado na farinha, inicia um processo e não pode mais ser bloqueado. Depois que você coloca o fermento na farinha, não tem como mais tirar. Você vai ter que esperar, vai crescer e vai se tornar essa massa grande. Não há como retroceder. Vai crescer gradualmente, até que cada partícula seja atingida e você vai ter uma quantidade maior de massa, né, para o pão, para os pães. Então a graça de Deus não pode ser detida. Isaías 43:13 diz que quando Deus age, ninguém pode impedir. Depois que você colocar a massa lá, o fermento na massa, ela vai crescer. A graça de Deus não pode ser impedida. Então, esse evangelho é para ser espalhado, esse evangelho é para ser anunciado e ninguém pode impedir. A graça de Deus vai produzir um novo ser, né? Ainda se tratando do fermento, uma vez adicionado na farinha, o fermento vai produzir uma nova massa, né? Ou seja, os desejos, as prioridades, os planos, tudo vai sendo refeito e adequado a uma nova identidade, né? A uma nova identidade. Aquela massa que era pequena vai se tornar uma massa grande. Uma vez que o fermento entrou na massa, tudo vai mudar. Uma vez que somos atingidos pela graça de Deus, que o Espírito Santo vem habitar em nosso coração, tudo vai mudar. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no 2 Coríntios, capítulo 5:17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A gente aprende que a graça de Deus nunca falha. O fermento, uma vez, quando já está misturado na farinha, vai iniciar um processo e vai cumprir todo o seu propósito, ou seja, a massa será levedada, vai crescer, vai se tornar uma peça, um pão, um bolo, vai crescer, ou seja, não tem como alterar depois de misturado, ou seja, o processo através da massa começa com as pitadas de fermento e vai crescer. Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Tudo que Jesus iniciou, nada ficou pela metade. Completou e será completo até a sua volta gloriosa. As parábolas também nos ensinam sobre fé, poder da fé. Todos sabiam que uma mostardeira era uma hortaliça e não era uma árvore. Todo mundo sabia na região quem plantava, digo, tanto para comer em casa ou para vender, comercializar. Quem plantava, todo mundo sabia que ela era uma hortaliça e não era uma árvore. Ela iria se tornar uma árvore, né? Difícil alguém pensar que ela seria uma árvore tão grande que até pássaros viriam se abrigar nela. Aí a gente encontra aqui elementos maravilhosos ensinados por Jesus sobre o agir sobrenatural de Deus sobre nós e para todos nós. O crescimento extraordinário. Se uma minúscula semente pode produzir uma grande árvore, quanto mais fará o Senhor diante das nossas experiências de fé, ainda que pequena, né? Ainda que pequena. Precisamos confiar no Senhor. Se vocês tiverem fé, Jesus disse aos discípulos, do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem pedir esse monte para passar daqui para lá, isso vai acontecer. Então essa questão nos ensina muito sobre fé, né? Uma minúscula semente produz uma grande árvore. Então o que Deus não pode fazer mediante o exercício da nossa fé? Ele disse, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus, né? Aqui vai também nos ensinar algo interessante. Uma grande árvore que se tornou hortaliça, que tinha capacidade de abrigar aves, não é normal, isso é algo incomum, né? Não tem como a mente humana pensar algo sobre isso ou contemplar algo dessa forma. Uma pequena semente não tem como ser os olhos comuns imaginar que cresceria uma grande árvore. Então, entretanto, pela fé, nós cremos que assim é o reino dos céus, ou é no reino dos céus. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, a gente não podia ter noção, ou quem plantava na época que conhecia, mas quem não conhecia, não tinha noção na grande árvore que se tornaria. Aquilo que os olhos estavam vendo, não dava para saber depois, quem ainda não conhecia. Assim é
o reino de Deus, assim é o cumprimento da palavra. Nem olhos viram, nem ouvidos viram, jamais viram, e nem penetrou em corações humanos o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A intervenção de Deus, por pequenina que seja a semente da verdade e da fé em nosso coração, nós devemos cultivá-lo com carinho, com entusiasmo, com determinação, na certeza de que nós vamos colher, né, frutos desse trabalho. Por quê? Porque Deus é que está na frente. Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do tudo que quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor, nós podemos exercitar a nossa fé, nós podemos desfrutar de experiências e dos benefícios que o Senhor pode dar para nós. 3 perguntas que precisamos responder para concluir esse estudo. Primeiro, será que nós estamos experimentando de fato o poder do Evangelho na nossa vida diária? Você tem experimentado esse poder? Você tem vivido esse Evangelho na sua caminhada cristã? Se a tua pergunta for afirmativa, né, se for positiva, se você disser, sim, pastor, estou experimentando esse poder do Evangelho. Quantos já fomos influenciados por esse poder do Evangelho de Cristo em nossa vida? É para a gente pensar, não é verdade? Mas tem mais uma coisa. Será que nós temos experimentado o poder sobrenatural de Deus? Né? A parábola vai ensinar sobre esse poder, sobre a glória e sobre a majestade de Deus. Temos experimentado esse poder? Aprendemos a caminhar pela fé? Será que estamos vivendo pela fé? De fato, né? Temos visto, sentido a força de Deus, o braço do Senhor na nossa caminhada? Ou estamos sendo incrédulos? Estamos crendo? Estamos caminhando pela fé? Estamos aprendendo a viver pela fé? Ou temos sido incrédulos? Somos salvos pela graça do Senhor e somos desafiados, né, a cada dia a caminhar por fé, não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê em saber que o Senhor pode fazer. Somos alvos da graça de Deus, ela já nos alcançou de verdade, ela já te alcançou, já gerou em nós uma identidade, agora eu sou de Cristo, eu sou nova criatura, né? Deus, Ele tem operado, né? Essa graça tem produzido efeitos no seu interior. Você de fato tem encontrado abrigo nessa graça? Essa é a nossa reflexão de hoje. Essa parábola tremenda do grão de mostarda, Jesus tornou conhecido a expansão, tornou visível o reino do Senhor. E no fermento, ele vai mostrar aqui como isso podia se espalhar, crescer, influenciar o mundo inteiro. Nós devemos pensar nisso. Sejamos instrumentos do Senhor nesse tempo de proclamação do Evangelho, de testemunhar desse poder, dessa majestade, dessa graça, da fé que temos, na certeza de que algo pode começar pequeno através de você. Uma sementinha de mostarda se torna uma grande árvore. 3 pitadas de fermento, uma massa se torna muda toda a história de uma massa. Ela vai crescer, vai mudar o seu estado original. Ou seja, você tem em mãos a palavra, você tem no coração a palavra, você tem Jesus em teu coração. Então, que possamos ser instrumento para que o reino de Deus continue crescendo, para que o Evangelho continue avançando, né? E que você e eu, todos nós, possamos experimentar cada dia dessa graça, cada dia desse poder sobrenatural do Senhor. Podemos não ver, mas podemos crer que Ele faz, que Ele é poderoso e que esse Evangelho há de ser espalhado. E Deus quer contar com você, e Deus quer contar comigo, e Deus quer contar com a sua igreja. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos, ó Deus, por esse estudo. Palavras simples, de uma explicação simples, como o Senhor era simples, como explicava de forma simples.
Eu te peço, Deus, que fique gravado no nosso coração essa reflexão que mais uma vez o Senhor traz à nossa memória. Pensar que de coisas pequenas o Senhor pode fazer coisas grandes, porque o Senhor é poderoso. Que uma pequena palavra, às vezes dita a alguém, pode mudar toda a história e a vida de alguém. Como uma pequena semente de mostarda, da menor se torna uma das maiores entre hortaliças. Como as 3 pitadas de fermento, que pode mudar toda a história de uma massa. Ah, meu Deus, isso está tão claro em nossas vidas. Por isso, Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre nós. E cada um, a cada dia, vem se colocar na brecha, para ser esse e essa, que vai ser instrumento para que o Teu reino cresça, para que a Tua palavra seja anunciada. Entra em cada casa, entra em cada lar, e guarda-nos, ó Deus, debaixo das Tuas mãos. Proteja-nos, Senhor, e que a cada dia a nossa fé seja aumentada, fortificada, ó Deus, e que a cada dia possamos exercitar a nossa fé e crer no Deus Todo-Poderoso, caminhar de fé em fé, caminhar pela fé e experimentar cada dia o sobrenatural do Senhor. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê um dia na presença do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Grande abraço.